é nós pensarmos um pouquinho o impacto na vida da igreja, de modo especial, do documento que o Papa emitiu, esta exortação apostólica a respeito da alegria do anúncio do Evangelho. Evidentemente, algumas coisas se misturam. Ao mesmo tempo em que pensamos o documento do Papa, nós também pensamos o Papa Francisco. Eu dizia sexta-feira, numa reunião que tivemos os professores, que de fato o documento do Papa é uma bomba eclesiológica, não é? No coração da igreja. O Papa Francisco é uma bomba, não é? Até um pouco do ponto de vista da espiritualidade, uma bomba do Espírito Santo no coração da igreja, né? Porque ele está mexendo com um monte de coisas. Ele está mexendo com estruturas muito profundas da vida da igreja. E estruturas que estão, de alguma forma, tão engessadas com os tempos, que, de repente, temos a dificuldade de perceber que as coisas podem ser de uma maneira diferente. Ou, pelo menos, que elas podem ser pensadas de uma maneira diferente. O maior desafio, o primeiro ponto que vale a pena nós considerarmos, é o desafio de que as palavras do Papa sejam lidas. E de que aquilo que ele está trazendo para nós, a sua reflexão, esteja, de alguma maneira, sendo acolhida pelo nosso povo católico. Quando falo do povo, eu estou pensando em todas as dimensões desse povo, clérigos e leigos, não é? Todas as dimensões, religiosos e religiosas, consagrados e consagradas, todas as dimensões do povo de Deus, que é a igreja, e que tenham acesso a esta informação. Evidentemente, nós já nos encontramos diante de um desafio, que é o tamanho do documento, né? Porque não é fácil. É claro, obviamente aqui está em letra grande, né? Eu tirei direto do computador, então para ficar mais fácil de trabalhar aqui na colocação, né? Tem distanciamento de linhas, tudo. Mas não é um documento pequeno. É uma exortação apostólica de quase 150 páginas. Uma pessoa hoje que vai ler um texto de 150 páginas, ou é um acadêmico, ou é alguém da área da teologia, ou é alguém que tem muito interesse por espiritualidade, não é? Então, o nosso povo católico não tem o hábito da leitura. Isso para nós é um desafio, não é? Então, a reflexão do Papa passa, em primeiro lugar, por esse obstáculo cultural. Ela está nas mãos, sim, dos grandes intelectuais, e eu tenho um certo receio, medo, de que fique engavetada nas mãos desses intelectuais, porque o Papa mexe com questões muito profundas, inclusive na vida daqueles que refletem a teologia e que refletem a vida da igreja. Então, digamos, precisamos trazer o texto do papel para as nossas vidas, passando pela escuta atenta daquilo que o Papa tem tentado dizer para nós, né? Em primeiro lugar, nós poderíamos começar, eu fiz aqui uns apontamentos de reflexão, que depois eu posso disponibilizar para vocês. Se alguém tiver acesso, tiver um e-mail do Google, ou o seu e-mail mesmo, se vocês quiserem passar uma lista de e-mails, eu pego e mando para vocês, pessoal do quarto ano, eu já tenho os e-mails. Mas eu compartilho o documento que está online com vocês depois, é mais prático, tá? Então, quem eu não tenho e-mail, se quiser passar o e-mail depois no final da aula, passa uma lista aí, o pessoal do quarto ano não precisa, e eu mando para vocês, eu compartilho com vocês o texto online, que é mais fácil. São apontamentos. Eu vou dar uma melhoraria nesse texto. Temos hoje retiro do clero, né? Hoje, amanhã, essa semana. Aí eu vou gastar um pouco do tempo com ele e depois, melhorando o texto, também deixo à disposição de vocês. Um primeiro ponto importante: qual que é a intuição do Papa a respeito desta exortação apostólica? Ou ainda antes, o Papa escreve como uma novidade. Quando nós temos um sínodo dos bispos, é muito natural que a Santa Sé, a Cúria Romana, os organismos responsáveis, a comissão do sínodo, se organize e escreva um documento de reflexão e não político,
que esta comissão de bispos se reúnam e escrevam as linhas gerais que vão nortear a reflexão do sínodo. Não é? Esse lineamento, não é? Essas linhas gerais de reflexão, elas vão servir para que os bispos que vão participar do sínodo pensem as questões dentro do tema do sínodo. Então esse é um trabalho normal, um trabalho comum, um trabalho que sempre acontece. A exortação apostólica do Papa normalmente reúne o trabalho dos bispos sinodais como um texto para a vida da Igreja, com as orientações que ele, como bispo de Roma e como Papa, quer dar para todo o mundo católico. Então a exortação apostólica acaba sendo o final do caminho de reflexão. Mas, logo que o texto sinodal começou a ser refletido, os bispos fizeram uma solicitação ao Papa, fizeram algumas proposições e pediram que o Santo Padre escrevesse o texto da exortação antes que a reflexão atingisse patamares mais elevados ou mais extensos. Isto foi uma grande novidade, não é? Então o texto é o texto de Francisco. De repente, os textos que João Paulo II emitia no final dos sínodos, né? O sínodo para a América, o sínodo para as vocações, né? Foram inúmeras exortações apostólicas, eram textos que reuniam a reflexão dos bispos em sínodo. O texto que nós temos em mãos, como exortação apostólica sobre a evangelização, é um texto do Papa Francisco. Está aqui Francisco. E é muito interessante que um dos documentos mais citados aqui é o documento de Aparecida. Não é? Então o Brasil está mais presente, não só o Brasil, como a América Latina, não é? América Latina e Caribe. A Conferência Episcopal dos Bispos Latino-Americanos e Brasileiros e Caribenhos. Não sei por que o Caribe fica como um apêndice dessa história, mas não vem ao caso essa questão mais complicada e política nesse momento, né? Mas o texto do documento de Aparecida embasa as reflexões do Papa nessa exortação apostólica. Então, esse é um aspecto bastante importante. Então, eu já diria, ler o texto do Papa, a exortação apostólica Evangelii Gaudium. Para ler esse texto é necessário, pelo menos, ter uma noção do documento de Aparecida e das suas linhas gerais. Aqueles que estiverem interessados em aprofundar esse tema, eu aconselharia ler o documento de Aparecida ou reler o documento de Aparecida para poder, então, entender da onde saem as reflexões que Francisco está usando nesse documento. Esse é um primeiro ponto importante. Evidentemente, o Papa vai consultar o Vaticano II, vai consultar alguns outros documentos da tradição, vai consultar as proposições que os bispos sinodais também fizeram, mas, de um modo geral, a teologia, a doutrina e os apontamentos pastorais da exortação apostólica vêm do documento de Aparecida, que, por sinal, ele participou e ajudou a escrever. O Padre Alberto foi um dos mentores do documento de Aparecida e um dos colaboradores mais diretos na sua confecção e na sua elaboração. Então ele conhecia muito bem os temas que estavam sendo ali desenvolvidos. Uma coisa importante, se vocês acharem que está muito frio, me avisem para alguém que diminua o gelo, tá bom? Qual que é a intuição, então, inicial do Papa? A intuição dele é muito simples. O argumento dele é o seguinte: se houvesse no coração da Igreja e do povo de Deus a alegria contagiosa da proclamação do Evangelho, as coisas seriam diferentes na vida da Igreja. O anúncio do Evangelho precisa provocar uma alegria contagiosa. E se essa alegria contagiosa não existe na Igreja, se o que domina é a frustração, é o pessimismo, é a decepção diante dos desafios e dos fracassos e do momento histórico que vivemos, se esta alegria do anúncio do Evangelho não existe, isso significa que, de alguma forma, o Evangelho não está produzindo o seu efeito na vida da Igreja. E a Igreja está paralisada, de alguma forma. Então, a intuição inicial do Papa é essa. Tanto que ele começa o documento exatamente assim, e é daí que vem o título, né? Evangelii Gaudium.
A alegria do Evangelho enche o coração e a vida daqueles que se encontram com Jesus. Portanto, é uma alegria que está presente no texto bíblico, na palavra de Deus, mas que também é fruto de um encontro pessoal com Jesus. O documento é parecido. O documento é parecido, fundamentalmente. Esse encontro que é pessoal, mas que não é individualista. Depois ele vai chegar nesse ponto, né? Nessa experiência comunitária da vida da igreja. E ele é bárbaro nisso, né? Porque é um tema extremamente importante na modernidade, porque para muitas pessoas a vivência da fé hoje é uma vivência individualista, egoísta. Eu e Deus. Eu e o meu Deus. Não é? Evidentemente, eu e o meu Deus temos um relacionamento muito próximo. Mas eu e o meu Deus temos um relacionamento próximo para que eu possa ter um relacionamento com o próximo. Com o próximo, fundamentalmente. Então a experiência de salvação acontece na vida comunitária e não de maneira individualista. Então esta ruptura de modelo é algo que nós precisamos não apenas recordar, mas rever e atualizar dentro da nossa experiência de igreja. E ser comunidade cristã, o Papa vai chegar a isso depois, ser comunidade cristã não significa simplesmente viver em comunidade. E para muitas pessoas viver em comunidade hoje significa ir na missa, no domingo. Quando muito no domingo. Não é? Ou dar o seu dízimo também, que é uma outra expressão de compromisso cristão. Então, ser comunidade não é simplesmente ter um vínculo jurídico, ou um vínculo espiritual, ou um compromisso pessoal com uma comunidade. Isso já é bastante bom, é o ponto de partida para alguns. Não é? Mas ser comunidade, ou viver em comunidade, é considerar-se parte de uma fraternidade universal convocada por Cristo na sua igreja. Na sua igreja. Então, os horizontes da vida comunitária eclesial começam sim neste pequeno agrupamento que é a minha igreja, a minha comunidade, a minha paróquia, não é? Seja ela qual for e como for, ou minha comunidade religiosa, ou a minha comunidade de consagrados, enfim, esta pequena comunidade, mas ela se expande para além das fronteiras próprias da igreja. Ela precisa atingir o mundo inteiro. Esse compromisso com uma fraternidade universal, que já foi instituído por João Paulo II, sob a imagem da civilização do amor, não é? Já era uma intuição própria dentro do papado, como reflexão dentro do papado. Claro que vista de uma outra maneira, com uma outra linguagem, Francisco traz uma linguagem que é própria dele e que é própria do nosso mundo latino-americano, do qual ele faz parte. Pode entrar. Então, continua esse primeiro item, esse primeiro número do documento, dizendo: quantos se deixam salvar por Jesus são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior e do isolamento. Portanto, quais são as metas espirituais do documento? A gente vai assim, e isto parece ser muito interessante na reflexão de Francisco. Francisco começa com a Escritura e vai parar na vida. Ele suscita o dogma e vai parar na vida. Ele comenta a doutrina e vai parar na vida. Sempre existe esses dois polos da sua reflexão. Não é? Ele não comenta a doutrina pela doutrina, nem a Escritura pela Escritura. Tudo isso está em função da vida do povo de Deus. Tanto que nós vamos ver daqui a pouco na estrutura dos capítulos, né? Quando ele começa a refletir sobre os desafios do mundo moderno, os desafios da evangelização, ele vai buscar um princípio na Escritura e vai desenrolando esse princípio até ele chegar em proposições concretas para a vida da igreja. E ele vai dizer, inclusive, que esse é o nosso maior problema hoje em dia, né? Que a igreja avançou bastante em muitos horizontes dogmáticos, teológicos, mas o problema é que nada disso chega no chão da vida das pessoas. Né? A gente não consegue aplicar. E a reforma da vida da igreja está justamente nessa capacidade hermenêutica, não é? De trazer aquilo que está nas nuvens da teoria, do ideal, para a realidade da vida, para o real da vida. Porque senão a vida da igreja vai se tornando um ideal, belíssimo, lindo, maravilhoso, mas inatingível para os santos, entre aspas, não é? Mas que não se concretiza.
Então, nós vamos vendo na construção da sua reflexão esta ponte entre aquilo que é fundamental, aquilo que é fonte de revelação e, ao mesmo tempo, o enraizamento na vida do nosso povo cristão católico, de um modo especial, claro, mas que também pode servir a quem quiser ouvir e aprender com a nossa vida cristã. E os objetivos mais diretos? O que é que o Papa quer atingir? Não é? Quais são os problemas para ele mais importantes? Em primeiro lugar, o problema do pecado, a tristeza, o vazio interior e o isolamento. Que não são só problemas eclesiais, mas são problemas humanos. O dilema do pecado é um dilema presente não só na vida da igreja, como na vida do mundo contemporâneo. Não é? O pecado existe, mas é verdade também que muitas vezes o pecado acaba se tornando a melhor desculpa para resolvermos situações muito mais difíceis e viciantes. É mais fácil simplesmente categorizar como pecado. E aí Francisco vai tentar nos ajudar a refletir um pouco melhor sobre essas questões ao longo da exortação. O problema da tristeza. Logo que o Papa chegou ao papado, assumiu o papado, ele falava exatamente isso, né? Foi uma frase de efeito dele. Não podemos ceder à tentação desse pessimismo que domina o mundo de hoje. Como se de repente não houvesse saída para a vida da igreja. As coisas são assim mesmo, faz parte da modernidade, é um movimento irrefreável, daqui para frente vai ficar pior, vamos ver períodos nunca vistos da história da igreja e da humanidade. Meu Deus do céu, daqui a pouco o planeta vai explodir. Não é verdade? Né? Então, de repente, até a ciência reformulou esse modo de pensar. Né? Uma década atrás, nós tínhamos os nossos cientistas achando que realmente o buraco na camada de ozônio ia acabar com a vida na Terra. Não é? E hoje, os melhores cientistas e os melhores especialistas em meteorologia estão percebendo que o planeta, a natureza, se auto-recondiciona. E é por isso que nós estamos vendo esse caos, não é? Na natureza. Então, de repente, onde está frio faz calor, onde está calor faz frio, onde ventava não venta mais e cai uma tempestade, onde caía a tempestade está um deserto árido. O mundo está se auto-refriando, está se auto-recondicionando para dar conta da quantidade de pessoas que tem dentro dele. A natureza ela é eficaz no seu processo. Então isso tem surpreendido até os próprios cientistas. Isso nos leva a pensar que Deus também pode inspirar na vida do seu povo movimentos de um auto-recondicionamento da vida da igreja. Pode nos ajudar a dar conta dos problemas que temos dentro de nós e dentro da vida de nossas comunidades, através de alguns princípios e através de algumas inspirações, através de algumas pessoas. É o que o Papa tem tentado fazer. Mas para isso nós não podemos ceder a essa tristeza interior, a esse pessimismo interior, ao fatalismo de que de repente estamos realmente vivendo uma grande tragédia e essa tragédia é irrefreável e não temos saída, é um labirinto sem saída. Não é um labirinto sem saída. Pelo contrário, existem saídas e muito concretas, mas precisam de comprometimento. E aí o Papa vai insistir muito nesse comprometimento. O vazio interior. Aí, praticamente, quando o Papa trabalha a ideia de vazio interior de isolamento, ele está saindo dos horizontes eclesiais e está entrando no ambiente do mundo propriamente dito, não é? Porque, de fato, é o grande problema da modernidade, não é? Embora nós tenhamos toda a ciência, tenhamos toda a tecnologia, grandes desenvolvimentos, o ser humano continua vazio. Continua não preenchido, não é? Não realizado, insatisfeito. Então, o vazio interior leva também a esse isolamento, as pessoas vivendo como ilhas, vivendo de maneira profundamente egoísta e individualista. Não é? Então, eu construo até uma divindade, um Deus, a minha imagem e semelhança, e sirvo a esse Deus que, na verdade, é um espelho de mim mesmo. E aí nós vamos vendo o crescimento do ateísmo e de outras manifestações religiosas que não passam de filosofias de vida. Claro, uma filosofia de vida basta simplesmente ser um conjunto de ideias que eu elaboro ou que de repente eu sintetizo a respeito do que o outro já pensaram e aplico à minha vida. É muito fácil.
Eu não preciso obedecer. Eu não preciso me submeter. Eu não preciso reformar o meu pensamento. Eu não preciso ouvir o outro. Eu me torno a medida de todas as coisas. E é o que nós vemos na maioridade, ou pelo menos na contemporaneidade, no dia a dia da nossa vida. Então, o foco do olhar do Papa é esse. A alegria do Evangelho está no encontro com Jesus Cristo. É o encontro com um outro, que me traz novidades, que me coloca, me confronta com uma nova realidade, e com uma realidade que vem do céu. Eu penso que os evangelhos, tanto deste final de semana como da semana passada, o Sermão da Montanha, vamos confrontando com isso. Por sinal, a segunda leitura, tanto da missa da semana passada como deste final de semana, nos colocam essa questão. A sabedoria de Deus que é muito diferente da sabedoria dos homens. Então, a alegria do Evangelho vem da descoberta de que existe uma sabedoria diferente da minha. Existe um conhecimento diferente do meu. Existe algo que Deus pode me revelar, que pode me preencher, e que é novo, e que não cabe na inteligência humana, do ponto de vista do esgotamento. O ser humano não vai poder esgotar. E num primeiro momento até se rebela, porque é muito diferente o que Deus tem para dizer para nós. E a alegria do Evangelho, o regozijo do Evangelho, é a alegria de termos sido visitados. Visitados por Deus. Por sinal, esta é uma imagem belíssima para começarmos a falar dessa alegria e para trabalharmos esse tema. É um tema que valeria a pena um bom estudo, quem sabe, quem quiser trabalhar isso a modo de monografia, tem aí um terreno fértil e frutuoso, não é? Porque é a alegria de termos sido visitados. E a imagem mais bela dessa visitação é a visitação de Maria, sem dúvida alguma, onde, na plenitude dos tempos, prorrompe o mistério da encarnação. Sem dúvida alguma. Então, esta alegria não é meramente um sentimento humano, mas é a alegria do encontro. Então, é uma experiência de encontro. Evidentemente, associada à imagem da visitação, poderia estar a imagem da samaritana encontrada por Jesus no poço de Jacó, no meio daquela região desértica. É uma outra experiência de encontro. Como também outros encontros que foram acontecendo ao longo da Sagrada Escritura, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós já desde lá de trás poderíamos evocar o Carvalho de Mambré, o encontro de Abraão com os anjos de Deus que vêm anunciar a cura de Sara, para que ele pudesse ter um filho e a descendência da promessa divina pudesse ter continuidade. Enfim, a Sagrada Escritura inteira é feita desses encontros. Encontro do ser humano com Deus, com um outro que lhe questiona, que lhe traz novidades, que lhe faz questionar-se, que faz com que ele perceba que a sua verdade não é a última verdade, mas que ele precisa se auto-reformar, se auto-reconstruir. Tudo isso deve funcionar com relação ao texto do Papa como uma introdução, né? Para que a gente perceba, parece que às vezes o tema que ele está tratando é um tema tão bobo, né? A gente ouviu essas críticas logo que ele resolveu trabalhar a alegria do Evangelho, né? O Papa Bento tratou de temas teológicos de uma profundidade muito maior, a fé, a esperança, a caridade, virtudes importantíssimas. Aí vem Francisco e vem falar da alegria. Uma coisa tão insignificante, né? A alegria. Mas, de fato, é tão insignificante que é como uma semente caída na terra, que de repente se cresce e pode se tornar uma árvore imensa, onde os pássaros fazem ninhos e sua sombra providencia espaço de integração para uma multidão debaixo dela. Mas, de repente, do ponto de vista humano, o olhar humano enxerga uma semente insignificante, um grão de mostarda, minúsculo, a alegria. Talvez a virtude que mais passa desapercebida de nós. Muito bem. Bom, ainda valeria a pena colocar mais algumas palavras, todas elas no número 1 da exortação apostólica do Papa. Quero dirigir-me aos fiéis cristãos a fim de os convidar para uma nova etapa evangelizadora, marcada por esta alegria, e indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos. O convite do Papa é um convite muito simples. É um convite à alegria do encontro com Jesus. Embora o documento seja imenso, a intuição dele é muito simples.
O documento é imenso porque os problemas são imensos e é necessário refletir, é necessário pensar, e ele não se furta a essa responsabilidade. Mas o objetivo é muito claro. O convite do Papa, o convite do Sínodo dos Bispos sobre a evangelização é: nós já falamos tudo sobre evangelização, a gente sabe o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Os caminhos já estão postos. O problema é que nos falta alegria para seguir, entusiasmo para seguir. O caminho feito parece que não realiza. O encontro parece que não produz efeito. Então, o que é que está acontecendo? E por que o encontro não produz efeito? Penso que nós precisamos parar para pensar isso também do ponto de vista teológico, nós que estamos fazendo uma faculdade de teologia. Por que é que será que o nosso encontro com Cristo não produz o efeito esperado, que é a alegria? Né? E vale a pena constatar isso na nossa vida, né? A gente evangeliza por uma série de motivos, mas não por causa de uma alegria contagiosa do encontro com Cristo. A gente evangeliza porque nossas comunidades precisam se manter e nós precisamos de paroquianos, do ponto de vista do Papa. Não é? A gente evangeliza porque de repente nós fomos mandados, então existe um princípio de obediência que nós precisamos cumprir. A gente evangeliza muitas vezes até por medo, né? Porque ai de nós se não evangelizarmos. Então, como se de repente pudéssemos ir parar no inferno caso não evangelizássemos. Então a gente vai ao encontro do próximo por inúmeras razões, mas quando é que nós vamos ao encontro do próximo para evangelizá-lo? Literalmente, porque nós estamos contagiados e convencidos de que o nosso encontro com Cristo foi tamanhamente transformador que mudou a nossa vida e Ele nos trouxe algo completamente novo que nós não tínhamos. Então essa é uma questão que a gente precisa refletir profundamente e que está na base da reflexão do Papa. Né? Quais são as motivações que nos levam à evangelização? Porque as motivações que nós plantarmos na evangelização são as motivações que vão dirigir a vida daqueles que forem evangelizados. Quantas vezes, né? A gente evangeliza para manter estruturas, sejam comunidades, sejam retiros, sejam encontros, né? A gente faz para continuar fazendo. A gente faz para continuar fazendo. Mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Porque, na verdade, quando as pessoas se cansam, elas percebem que elas continuam vazias. Vazias. E elas se cansam, as estruturas se cansam, os encontros se cansam, a comunidade se cansa. E nós vamos experimentar isso daí. Inevitavelmente. Bem, a estrutura da nossa reflexão vai seguir praticamente o índice do trabalho do Papa. E eu vou fazendo alguns apontamentos que me parecem ser importantes para a nossa reflexão. Se vocês quiserem me interromper e fazer alguma colocação, fiquem à vontade. E até tem uma desculpa para tomar um gole de água. Tá bom? Não tem problema. Tá? Ou fazer alguma pontuação, de repente, algo que eu disse que não ficou muito claro, né? A gente está juntando as etapas diferentes do processo de faculdade, então o pessoal do quarto ano talvez tenha mais facilidade com alguns temas, o pessoal do primeiro ano talvez tenha menos facilidade. Então, se houver algum questionamento, alguma dúvida, pare, interrompa, peça ajuda, a gente volta e reconstrói a fala da gente. Tá bom? Bem, o primeiro ponto que valeria a pena nós recordarmos, né? O índice trabalha exatamente, a apresentação do documento trabalha exatamente esse dilema da alegria. E diante desse dilema da alegria, o Papa afirma o quê? Em primeiro lugar, ele não está construindo um texto dogmático. Que bom, né? Que bom. Isso é importante, porque se João Paulo II tivesse explicitado isso na Sacerdotalis Celibatus, nós resolveríamos claramente o problema da ordenação de mulheres na vida da igreja. Ele simplesmente fez o texto, né? Então você tem os fundamentalistas dogmáticos que vão dizer: o Papa disse uma palavra final.
Você tem os pastoralistas que vão dizer isso não está explícito no documento porque não foi uma definição ex cátedra. E nós ficamos aonde? Até que algum Papa tenha a coragem de escrever um documento definitivo e diga, é assim ou é assado. Não é? Porque não está explícito. O magistério ordinário do Papa tem uma autoridade que é própria dele, mas não é uma autoridade ex cátedra para proclamar em definitivo um dogma de fé, a não ser que isso esteja explícito. Então, estão certos os mais fundamentalistas, dogmáticos, e estão certos os mais pastoralistas que questionam o status do documento. Então, o Papa Francisco é muito claro. Esse texto não é um texto dogmático. Portanto, se de repente a vida da igreja quiser desconsiderar, o povo de Deus falar assim, olha, tá bonito o que o Papa disse, é uma reflexão bonita dele, né, pastoral inclusive, tem pontos interessantes, mas se alguém quiser falar assim, eu sou obrigado a seguir isso, não é um texto dogmático. Não é como a Lumen Gentium, não é como a Dei Verbum do Vaticano II, não é um texto dogmático. Esse texto tem um caráter pastoral e tem um caráter de reflexão a respeito da fé e da vida dele. Também não é um texto definitivo. Eu estou usando as expressões que ele mesmo utiliza no número 18 do documento. Ele foi muito feliz, viu, gente, ao escrever isso. Eu até leio para vocês. Demorei-me nesses temas, desenvolvendo-os de um modo que talvez possa parecer excessivo. Ele admite que ficou grande. Mas não o fiz com a intenção de oferecer um tratado. Não é um tratado sobre evangelização. Se vocês ouvirem essa expressão, alguém falando, vocês podem dizer, viu, no número 18 está dizendo, o Papa disse que ele não quis escrever um tratado sobre evangelização. Não é um tratado sobre evangelização. Portanto, não tem tudo. Ele se completa com os outros textos e documentos da tradição da Igreja, Evangelii Nuntiandi, Redemptoris Missio, Evangelii Nuntiandi de Paulo VI, Redemptoris Missio de João Paulo II, e todos os outros textos que vieram antes e fizeram o caminho da história da evangelização da Igreja. Então, ele não tem a ambição de que tudo esteja aqui. Não é um tratado. Mas só para mostrar a relevante incidência prática desses assuntos na missão da Igreja atual. De fato, todos eles ajudam a delinear um preciso estilo evangelizador, que convido a assumir em qualquer atividade que se realize. O estilo é a celebração da alegria do encontro com Cristo. De que estilo o Papa fala, então? O objetivo dele é disseminar esse estilo evangelizador, o estilo da alegria contagiante do encontro com Cristo pela pregação do Evangelho. É esse o objetivo, claro. Desta forma, podemos assumir, no meio do trabalho diário, esta exortação da palavra de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo, eu repito, alegrai-vos. Também o texto não é dogmático no sentido de definitivo, como eu disse. É um estudo, é uma reflexão. Tá? E ainda ele afirma no número 16, não convém que o Papa substitua os episcopados locais no discernimento de todas as problemáticas que sobressaem em seus territórios. E aqui tem uma novidade maravilhosa, não é? O Papa recuperando aquilo que é próprio do ministério petrino do início do século. Não é? Então, assim, Pedro é Pedro, mas o bispo de Jerusalém era Tiago. Capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. Quem vai ter que discutir e resolver dentro da sua igreja a problemática da circuncisão ou da não circuncisão, quem vai ter que se reunir com os apóstolos e discutir a questão e refletir a respeito da propriedade e da impropriedade de seguir as tradições judaicas, é Tiago, que é bispo de Jerusalém. Pedro põe uma pedra em cima do assunto quando o problema está resolvido. Pedro simplesmente ratifica a definição, mas é a colegialidade episcopal que estabelece a vida da igreja. O princípio da Lumen Gentium. Lumen Gentium capítulo 3. Lumen Gentium capítulo 3. Que é a mentalidade que Francisco tem a respeito do episcopado. Não é à toa que a respeito das questões de família, ele enviou uma consulta para o mundo inteiro, para todos os bispos, e não só para os bispos, a consulta é para
todos os fiéis cristãos católicos, quem quiser baixar as perguntas pela internet, responder e pôr na caixa de correio para ir para a mão do Papa, tem até o endereço do Papa disponível. As cartas, eu não sei quem é que vai ler, mas quem quiser fazer, pode fazer. A consulta é pública, para todo fiel católico. Basta ter paciência de pegar as questões, porque elas são longas, né? São páginas e mais páginas de questionamentos, fazer sua reflexão, fazer seus apontamentos, pôr no correio e mandar para lá. E de modo especial, os bispos deveriam cumprir o seu papel de pastores do seu rebanho. Então, eles precisam responder essas questões conforme a realidade das suas dioceses. Então, a atitude de Francisco é uma atitude que recupera a função petrina do início do cristianismo, que ajudou na formulação do capítulo 3º da Lumen Gentium do Vaticano II, em correção aos excessos do Vaticano I, que ficou inconcluso, não finalizado. O Vaticano I afirma a infalibilidade papal, mas esquece de dizer como é que essa infalibilidade funciona. É que esquece, não deu tempo, né? Nós estávamos no meio de uma grande guerra mundial, ou na propensão da guerra mundial, e não houve possibilidades concretas de continuar reunindo o episcopado para que o assunto pudesse ser discutido de maneira mais ostensiva. Então, se resumiu aquilo que era mais importante. Nós precisamos afirmar que a autoridade do Papa, ela tem fundamento e enraizamento na tradição. E tem mesmo. O Papa é infalível. Mas como é que essa infalibilidade ela se estrutura? O Papa não é infalível sozinho. O carisma da verdade não se auto-executa de maneira autônoma e independente. O Papa não tem o poder de elaborar uma doutrina sem fincá-la no depósito da fé. Sagrada Escritura, revelação e tradição apostólica. Pelo contrário, a autoridade do Papa está fincada na autoridade dos bispos, em comunhão com ele, na colegialidade episcopal. É unido a esse colégio episcopal que a autoridade do Papa é infalível. O Papa partilha da autoridade da Igreja, de Cristo, que é o seu corpo místico, que é infalível. Então, capítulo 3º da Lumen Gentium. Estou dando as citações, porque depois alguém pode falar, mas foi o padre Rodolfo que falou, não, foi o Vaticano II, só leio. O problema é que o povo é preguiçoso, não vai ler o Vaticano II e depois vai transferir a responsabilidade para quem falou. Então, capítulo 3º da Lumen Gentium. Constituição, Pastor Eternos e Dei Filhos do Vaticano I. É só a gente estudar um pouquinho. Então, quando o Papa fala a respeito da importância de que os bispos assumam a sua responsabilidade como pastores do seu rebanho, de refletir os problemas do seu rebanho, ele está recuperando esse princípio importantíssimo da autoridade de cada bispo dentro da sua grei, dentro do rebanho que lhe foi confiado. E ele, conforme desejou Jesus para Pedro, deve confirmar os seus irmãos, presidindo-os na caridade. Confirmar na fé os seus irmãos, presidindo na caridade. Todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Essa é a função do Papa, a função de Pedro. Então, é muito interessante, porque o documento vai assim, né? Tenho a impressão de que a desculpa é a alegria do encontro com Cristo. Mas Francisco, ao mesmo tempo em que reflete sobre esse tema, ele vai alinhavando questões muito complicadas da vida da igreja, que até agora passam à margem. Por isso que eu dizia, né, que o impacto eclesiológico, o impacto na vida da igreja, do texto, é muito grande. É muito grande. Ele precisa ser lido. Ele precisa ser estudado. Então, se conseguir entender, Vou usar a desculpa para tomar. Os bispos resolvem os problemas, sim, então no concílio, como o senhor falou, se reúnem para discutir uma questão e o Papa fica responsável de dar a última palavra. De ratificar aquilo que os bispos estão refletindo e sinalizando a respeito da doutrina. Mas é óbvio que os bispos também não tiram isso da cartola deles, né? Na cabeça deles. Eles precisam estar fincados na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério, nas fontes da revelação. Né? Mas, obviamente, a função do Papa é uma função de comunhão, não é uma função exclusiva. Não é? É uma função de comunhão.
Portanto, na medida em que os bispos exercem o seu ministério como pastores do seu rebanho próprio, o Papa tem condições de confirmar o exercício desse ministério, de ratificar o exercício desse ministério. Por isso, então, a ideia do sínodo dos bispos, dos concílios ecumênicos, tanto gerais como particulares, são momentos em que o episcopado se reúne, as conferências do episcopado, momentos em que o episcopado se reúne para pensar e resolver realidades próprias da vida da igreja, dos seus rebanhos, ou de um aglomerado dos seus rebanhos, como no caso das conferências episcopais. E qual é o papel do Papa? O papel do Papa é verificar se tudo aquilo que foi refletido confere com as fontes da revelação e ratificar aquilo que é de serviço para aquele agrupamento ou para a Igreja Universal, de um modo geral. Né? Mesmo que sejam orientações provisórias. E isso é um tema que vale a pena, ainda vai dar para uma aula. Né? Eu retomo, por exemplo, o Concílio de Jerusalém, Atos 15, e seus arredores, né? 14, 15 e 16. Porque naquele momento, é verdade, a igreja reunida, os apóstolos reunidos com Tiago e Pedro em Jerusalém, definem que de fato a circuncisão não é um sinal obrigatório para os cristãos. No entanto, acompanha essa decisão uma orientação discreta a respeito da carne imolada aos ídolos, a respeito do sangue sufocado, tal. Não é? Que eram questões que causavam um revertério no mundo judaico. Então, acompanha essa decisão. Olha, vocês não têm que se circuncidar para ser cristãos. Mas, para evitar escândalo, procurem se reservar ao contato com estas coisas que vão causar um forrobodó na vida do mundo judaico. Evidentemente, como disse Jesus, não é o que entra que suja o homem, mas é o que sai. Porque as maldades são fabricadas dentro do coração. Mas se vocês entrarem em contato com isso, vocês vão ofender o judeu. Então, para evitar contendas maiores, não toquem nisso. Agora, esta orientação é uma orientação provisória. Por quê? Se não faz parte da vida cristã a circuncisão, as outras práticas judaicas também não são obrigatórias. Não são, porque nós não somos judeus. Nós somos cristãos. O segmento de Cristo é um caminho diferente. É o caminho do Espírito, da fé que vem pela ação do Espírito. Atos dos Apóstolos inteiro, basta ler o livro. Não é? Então, o caminho cristão é um caminho diferente do caminho judaico. Se não é obrigatória a circuncisão, as outras práticas judaicas também não são obrigatórias. Mas, por respeito, por educação, para evitar conflitos, para que o escândalo não se estabeleça, então vamos nos preservar disso. Não é necessário se circuncidar. Volto então. De repente, acompanhada de uma decisão definitiva sobre um ponto, vem alguns corolários, né, que a gente chama assim em teologia, né? Vem algumas decorrências que de fato elas podem ser provisórias. Podem ser provisórias. Por exemplo, é assim que Jesus vai argumentar com os seus discípulos sobre a razão de Moisés ter permitido certidão de divórcio no deserto. Então, quando os discípulos vão questioná-lo a respeito da legitimidade de dispensar a mulher ou a esposa, Jesus vai dizer, olha, Deus permitiu isso a Moisés no deserto devido à dureza do coração do povo, mas não foi assim desde o início. Em princípio, não deveria ser assim. Mas devido à dureza daquele povo caminhando no deserto, a sua teimosia, Deus permitiu que Moisés desse essa disponibilidade de dispensar as suas esposas aos seus maridos. É exatamente essa a questão. Então, o que Jesus traz para a vida dos discípulos é, em princípio não deveria ser assim. Então, fundamentalmente falando, qual que é a doutrina? Não é permitido o divórcio. Em hipótese alguma. Uma vez que o homem toma a mulher por esposa, a mulher toma o homem por esposo, esta união, se abençoada por Deus, é definitiva e irrevogável. Em princípio. No entanto, no deserto, Deus permitiu a Moisés que concedesse o libelo, a possibilidade de que as esposas pudessem ser dispensadas
por uma contingência daquele tempo, por uma limitação daquele tempo. Eu estou fazendo esse recorte porque isso abre uma interface para os tempos atuais. Isso abre uma interface de diálogo para os tempos atuais. E acreditem, as coisas estão caminhando para esse caminho. Né? Para esse caminho. De alguma forma, a própria nulidade matrimonial, ela já está dentro desse precedente. Obviamente, tem toda uma artimanha jurídica, tem toda uma justificação em cima de impedimentos, etc. Vocês vão conhecer com o passar do tempo, mas no fundo, o argumento mais fundamental é esse: devido a uma contingência, a uma limitação dos tempos, decisões que não são fundamentais, que caminham à margem do fundamento da fé, podem ser tomadas. São decisões administrativas e não doutrinárias. Então você salvaguarda o princípio na sua integridade, mas toma uma decisão administrativa para regular as necessidades dos tempos. Isso já foi feito no deserto, no Antigo Testamento. Jesus, de alguma forma, argumenta em cima dessa decisão, não é? E, obviamente, isso abre um precedente de reflexão para o presente. Tudo bem por aí? Eu sei que as questões são difíceis. E é por isso que eu digo, tem que ler o texto. Tem que ler o texto. Tem que ler o texto e conhecer teologia. Por isso que mais do que nunca, né? Mais do que nunca, eu diria, hoje a gente é tão difícil, né, colocar isso no coração do nosso povo. Que bom seria que todo mundo pudesse fazer um bom curso de teologia para refletir as questões mais profundas da fé, né? Para não ficar apenas numa superstição presumida da fé, né? Aquela catequese fundamental mais ou menos mal feita que a gente fez há 20, 30, 40, 50 anos atrás, né? A gente precisa realmente de fundamentos para poder refletir. Senão, de repente, o Papa vai liberar não sei o quê. O Papa não vai liberar nada. O Papa não vai liberar nada. Mas é evidente que decisões precisam ser tomadas. E se decisões precisam ser tomadas, elas serão tomadas a seu tempo. Seja por Francisco ou por alguém que venha depois dele. Nós só precisamos pedir a Deus que o nosso povo não sofra, enquanto o tempo não se encurtar. Né? Porque há decisões que precisam ser tomadas. E se elas são possíveis, que sejam tomadas logo. Né? Não sei se serão tomadas, mas alguma coisa precisa ser feita. Né? Seja no nível de uma decisão concreta, seja no nível da argumentação nossa na vida das comunidades, porque a gente vai ficando numa situação extremamente complicada. E Francisco criou uma expectativa muito grande. Né? Francisco criou uma expectativa muito grande no coração dos fiéis. Eu diria, uma palavra de ordem que compromete a vida e o papado de Francisco é exatamente isto, né? Ele criou uma expectativa de que questões que são fundamentais na vida da igreja sejam refletidas e decisões sejam tomadas. E eu tenho a sensação de que decisões serão tomadas. Eu não sei de que maneira, nem como, mas não é meu papel saber quais são essas decisões, mas evidentemente algumas decisões serão tomadas. E precisam. Senão o nosso povo fica sem luz, né? Sem saber para onde caminhar. Bem, alguns temas que o Papa vai tratar no documento, vale a pena a gente citar, estão no número 17 dele. Evidentemente, como ele disse, não é um tratado, ele não vai tratar de tudo, ele não vai desenvolver tudo sobre a evangelização, mas alguns temas ele quis se aprofundar. Quais são? Em primeiro lugar, a reforma da igreja em saída missionária. Portanto, esse enfoque, né? A igreja em missão. Não a igreja em si mesma. Esse diferencial é fundamental porque a Lumen Gentium trabalhou dogmaticamente a igreja em si mesma, na sua própria natureza. O Papa não está tratando da igreja em si mesma, da igreja ad extra, voltada para o mundo, em missão, em saída missionária. Então, em saída missionária, como a igreja precisa se comportar? Quais são as prioridades? Com que olhar o mundo? Como contemplar as situações? O que anunciar? O que podemos dizer e o que não podemos dizer? E aqui vale um pouco retomar o documento de Aparecida, ele nos ajuda, porque, evidentemente, existem dois momentos do processo de evangelização. Eu até diria 3 momentos.
O encontro com Cristo, transformador, a experiência do anúncio querigmático, que é aquele anúncio fundamental, a primeira pregação da igreja, que é o anúncio que contagia, que revela a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o dom da sua salvação, e existe o processo catequético. O processo catequético é aquele que acontece dentro da vida da igreja. É aquele que aprofunda a fé. Então, eu diria, são 3 etapas que precisam ser respeitadas e que atualmente não são. Não é? A gente quer integrar alguém para a vida da igreja, a gente traz direto e planta no catecumenato. Catecumenato é catequese. Mas o catecumenato vai fazer o que na vida de uma pessoa que não conhece Jesus, não experimentou Jesus, não tem consciência do amor de Deus, não experimenta o mistério da sua própria salvação pessoal e de inserção comunitária no povo de Deus? Que significado tem essa catequese? Esse é o dilema. Então nós precisamos recuperar esse caminho de evangelização, pelo menos é isso que nos apresenta o texto de Aparecido, não é? Então, em primeiro lugar, conhecer Jesus. Esse conhecimento de Jesus, essa experiência com Cristo, ela precisa ser alegre, ela precisa ser contagiante. Né? Ela precisa ser contagiante. E essa experiência só pode ser contagiante na medida em que não haja limites para ela. É isso que o Papa vai dizer, né? Então, nós não podemos pôr barreiras para que esse encontro com Cristo aconteça. Não podemos. Então, trazendo elementos do Evangelho, por exemplo, alguém poderia dizer para Jesus: Mestre, o senhor não sabe que esta mulher é pecadora? E Jesus diria: eu sei que ela é pecadora. E é por isso que eu estou junto dela. Esse encontro com Jesus é um encontro que não pode ter barreiras. Ah, mas ela é uma mulher adúltera. Que seja. Estar junto desta pessoa não significa que Jesus está aprovando o adultério, mas significa simplesmente e absolutamente que esta pessoa, este ser humano, é digno de misericórdia. É digno de misericórdia. E é exatamente esse encontro pessoal que é o que fundamenta as nossas relações de evangelização. Então eu diria, esse é o ponto mais importante daquilo que eu falava há pouco a respeito de decisões administrativas. Então, a doutrina, ela não pode ser um muro que nos separa da realidade da vida das pessoas que precisam ser salvas e resgatadas. Não pode. Senão nós nos tornamos fariseus. O que diz a lei? Se essa mulher eu fico contaminado, eu fico impuro. Então eu não toco, eu não me aproximo e a misericórdia não acontece. Essa é a questão. Então uma igreja em missão, uma igreja em saída missionária, é a igreja que tem coragem de ir lá, de tocar nessa mulher, de levantar essa mulher e de resgatá-la para a vida, para Cristo. Mas para isso, a doutrina não pode ser um muro que me impede de tocar, de entrar em contato. Parece algo tão óbvio, né? Mas nesses pais precisam que o Papa fale. Tá bom, o Papa está falando. Espero que as pessoas ouçam. Especialmente, com todo o carinho e respeito, os nossos bispos, os meus irmãos do sacerdócio e todos os outros que evangelizam. Porque, de fato, esta é a nossa maior dificuldade. Infelizmente, hoje, o muro que nos separa da realidade daqueles que precisam ser evangelizados é justamente os nossos princípios mais fundamentais de fé. E parece ser um absurdo isso. O que cremos a fé que cremos, deveria nos levar a atitudes concretas que evangelizam através delas. São Tiago, na sua carta. Mas, infelizmente, a fé que cremos cria um muro intransponível em que aqueles que precisam de nós não têm acesso a nós, porque nós estamos impedidos pela nossa própria consciência de chegar até eles. Tem ou não tem algo de errado nisso? Tem algo de errado nisso. Porque Jesus não faria isso. Faria? Então, esses são os apontamentos que o Papa vai desenvolvendo ao longo da carta. As tentações dos agentes de pastorais, né? E aí o Papa recupera um pouco algo que ele chegou a dizer aqui no Brasil, em alguns dos discursos dele, tanto aos bispos do CELAM, como também a algumas autoridades das igrejas
particulares que estavam representadas no encontro aqui no Brasil. As tentações dos agentes de pastorais, né? Que são tentações, muitas vezes, como eu chamaria isso? Em defesa dos seus próprios interesses, né? Seria uma espécie de bairrismo, minha pastoral, o meu movimento, né? Então, infelizmente, o aumento e o crescimento dos movimentos no último século trouxe como herança, ou como decorrência, esse bairrismo, né? Então, de repente, um movimento que se sente a última e a única bolacha do pacote, todo mundo precisa ser deste movimento, ou todo mundo fica assim, ou então a igreja não tem saída e solução. Desculpe, mas isso é um gesto supremo de orgulho e de arrogância. A igreja é muito maior do que qualquer movimento. A igreja de Cristo é muito maior do que qualquer movimento, de qualquer pastoral. Mesmo que seja importante há um tempo da igreja, tivemos ao longo do século XX irmandades e expressões de movimentos que desapareceram, outras algumas sobre outras, e algumas ainda sobrevivem na vida da igreja. Obviamente, muitos movimentos que estavam em auge 30 anos atrás já estão derrocando e desaparecendo, e nós precisamos perceber que a vocação à vida da igreja é muito maior do que o carisma específico de qualquer movimento. Muito maior. A vocação é o seguimento de Cristo. Nesse sentido, essa é uma crítica minha, né? Portanto, coloco aqui entre parênteses, porque não tem nada a ver com o documento ou com o texto do Papa, né? Mas eu, como padre, como teólogo, né? Eu penso que uma das grandes falhas da catequese a respeito dos santos é exatamente essa. Porque, às vezes, nós enfatizamos demais uma virtude específica que aflorou heroicamente na vida de um santo, e de repente então fica parecendo que as outras virtudes não são importantes e que exercitá-las não foi importante para adquirir a santidade. Então você olha para Francisco e você diz, não, a pobreza. Então ele chegou à santidade pelo exercício heróico da pobreza. Espera aí, mas isso é suficiente? E o resto? Evidentemente, se a gente conhece a vida de Francisco, a gente vai vendo, né, toda a luta de ascese em todos os outros aspectos da sua vida e da sua espiritualidade. Portanto, aquela virtude que foi vivida de modo heróico, não é apenas ela que aflorou na sua vida, mas é todo um conjunto virtuoso que foi tornando a sua vida santa, como uma expressão de luta e de combate espiritual ao longo da sua trajetória. Mas para muitas pessoas, isso acaba se tornando definidor, né? Então, de repente, eu vivo bem esta dimensão da minha vida e não consigo viver as outras dimensões, então eu me acomodo nas outras dimensões e vou seguir em frente aqui, porque esse é o carisma da minha vida. E isso, às vezes, contamina congregações, ordens religiosas, movimentos modernos e contemporâneos, né? Então, eu vivo o carisma do movimento ou da congregação e o resto não faz a menor diferença. Essa é uma crítica que é minha, em particular, portanto, não tem nada a ver com o documento do Papa, mas é uma coisa que a gente precisa pensar. Eu falei primeiro da vida dos santos, porque é um exemplo que atinge todo o cristianismo, né? A vida cristã de um modo geral. Mas dentro da experiência de irmandades, movimentos, ordens e congregações, isso está presente também. O carisma, ele fundamenta as relações comunitárias, mas ele não resolve toda a vida cristã. É o mesmo que Jesus vai dizer no Evangelho: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a palavra do meu Pai que está nos céus. E a palavra de Deus atinge todas as dimensões da vida humana, compromete o ser humano por inteiro, e não um aspecto da vida humana. Portanto, tudo bem, reconhecer o senhorio de Jesus é importante, mas não são apenas palavras, senão um compromisso de vida total, integral. E isso é tão claro na dinâmica do Evangelho, que os primeiros cristãos experimentam o martírio, mesmo a contragosto, como diria Jesus a Pedro, não é? Quando fores velho, alguém vai te conduzir para onde você não quer ir, vai te tomar pela mão e vai te conduzir para onde você não quer ir. A tradição da igreja sempre leu isso, como diz o Evangelho, com relação à sua morte, ao seu martírio. Talvez Pedro livremente não escolhesse entregar a vida por Cristo, mas ele vai ser conduzido ao martírio. Porque, de fato, o martírio compromete a vida humana como um todo. Física, espiritual, a sua alma, todo o seu ser.
E de repente, na vida da igreja hoje, nós não precisamos comprometer a vida inteira, a gente compromete um aspecto. Né? Então é um tema interessante para nós refletirmos também. A igreja é vista como totalidade do povo de Deus que evangeliza. Portanto, uma igreja em missão é uma igreja que se compreende como totalidade do povo de Deus que evangeliza. Isso compromete nós clérigos, bispos, padres, diáconos, como compromete também os leigos. Portanto, a missão de evangelizar não é apenas dos leigos, embora isso pudesse ser próprio do seu estado de vida dentro da igreja. Christi Fidelis Laici, João Paulo II. Não é? Mas é algo que compromete toda a dimensão do povo de Deus, portanto, os clérigos também. O serviço dos clérigos não é só dentro da igreja. Não é só uma igreja sacramentalista, não é? Em que a função do padre se resume apenas ao serviço dos sacramentos, embora isso seja fundamental e indispensável, mas não somente isso. Então toda a igreja precisa se comprometer com a dinâmica da evangelização. É uma igreja em missão. A homilia e sua preparação. Esta parte do documento é espetacular. Né? É linda. É linda mesmo. Valeria a pena poder reler, porque o Papa fala da dignidade na homilia, do lugar da reflexão da palavra, tanto na Eucaristia como fora dela, de uma maneira assim espetacular, recuperando um princípio fundamental de que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, está na raiz da fé. E sem isso, sem esse enraizamento da fé, nós ficamos patinando. Nós não sabemos de onde viemos. Não sabemos. Não podemos prescindir da palavra de Deus. Jamais. É o coração da evangelização. A inclusão social dos pobres. De fato, o Papa traz no mundo latino-americano e brasileiro esta realidade da pobreza, que é um desafio não só do mundo latino-americano, mas da África, do Oriente Médio, inclusive, não é? E de muitas regiões do planeta, inclusive regiões altamente desenvolvidas, a pobreza cresce vertiginosamente por causa da desigualdade social e da falta de distribuição de renda, não é? Do mau uso do dinheiro, um tema que o Papa vai desenvolver de maneira ostensiva no texto inteiro, não é? Então, como incluir socialmente os pobres? Como dar dignidade àqueles que têm pouco? Uma coisa é dar dinheiro aos pobres. Outra coisa é incluir socialmente os pobres. Nesse sentido, a história das campanhas da fraternidade da Igreja do Brasil, especialmente as campanhas da década de 80, não é? Elas traziam esta reflexão, porque de fato o dilema da pobreza era muito maior do que o é hoje e o foi no início do milênio, nessa primeira década do milênio, não é? Mas havia uma realidade de pobreza muito mais gritante, não é? Então esse tema era trazido, como trazer para dentro da dinâmica da nossa vida aqueles que estão à parte e à margem, porque lhes falta o necessário. O necessário. A gente critica, do ponto de vista político, as bolsas que a Dilma distribuiu para cima e para baixo no Brasil inteiro, não é? Do ponto de vista político, ela é criticável, porque de fato promove um acomodamento, não é? Da população. Por um outro lado, do ponto de vista da integração e de oportunidades, você gera integração social e oportunidades. E se você pensar na dinâmica da inclusão social, você gera inclusão. Porque com oportunidades mínimas de alimentação e de sobrevivência, de transporte, de vida, você traz as pessoas que não tinham nada e estavam à margem porque não tinham nada para dentro de ambientes que antes elas não frequentavam, porque não se sentiam dignos. O problema não é isso. O problema é que sem uma evangelização competente na vida daqueles que têm, para que também sejam acolhedores, não adianta trazer para dentro. Porque aqueles que foram trazidos para dentro pela inclusão política podem não ser trazidos para dentro do coração e da vida. Eles continuam sendo excluídos.
excluídos do amor, da afetividade, do olhar, da sensibilidade, da misericórdia, da caridade. Então nós os temos em nossas fileiras, mas de fato temos eles dentro do coração e afetivamente unidos a nós pela fé? Não. O problema não é resolver simplesmente o dilema do dinheiro, da comida, da bebida, não é mero assistencialismo. O assistencialismo é um aspecto integrador, mas o problema é, na medida em que nós temos os pobres dentro de ambientes que antes não eram frequentados por eles, estou falando do mundo como da igreja, como é que ficam aqueles que têm posses, que não são necessariamente ricos, mas têm possibilidades financeiras, qual é o nível de preconceito, qual é o nível de rejeição e qual é o nível de exclusão que se estabelece. Essa é a questão. A inclusão, ela precisa começar no coração. Embora isso não exclua a necessidade de um assistencialismo, que dá condições mínimas de integração social. São duas frentes. A frente material e a frente espiritual. Ele coloca também que é dignidade, né, Padre? Ele quer emprego. Né? Não só esse ganho, né? Ele tem dignidade, ele quer trabalhar. Ele quer ser acolhido com a possibilidade de produção. Eu entendi. Essa é a ideia de dignidade. Isso. Exatamente. Então não é simplesmente um mero assistencialismo que resolve, porque na verdade precisaria haver uma outra frente, né? Que é a confiança de poder colocar oportunidades de trabalho e de vida mais digna nas mãos das pessoas que estão sendo incluídas. E essa contrapartida não existe. Não existe. Ou se existe, ela é exígua, ela é muito pequena, ela é restrita. E a realidade da sociedade. Exatamente. E dentro das realidades eclesiais, isso é muito mais gritante. Não é? Até porque dentro da nossa dinâmica de vida paroquial, eu falo isso como um padre, vocês sabem disso porque vocês convivem com a gente. A comunidade sobrevive da dinâmica do dízimo. Tem lugar dentro da vida da comunidade, de uma comunidade que só fica pregando em cima do dízimo, das contribuições e das reformas. Tem lugar para aquele que não pode contribuir? Às vezes eu falo lá na paróquia, os meus paroquianos sabem que uma das coisas que eu não gosto de fazer é pedir. Eu não gosto de estar lá pedindo dinheiro, fazendo propaganda de dízimo. Eu não gosto. Por que eu não gosto? Por causa desse princípio fundamental. Porque a partir do momento que eu transformo o culto do altar num lugar onde tem espaço aqueles que podem ouvir o meu apelo pelo dinheiro, quem não tem o dinheiro não tem espaço. Essa é a questão. Então as nossas igrejas se tornam lugares exclusivos daqueles que podem contribuir. E não daqueles que querem ser acolhidos pela palavra e pela proclamação do Evangelho. Você tem que fazer uma observação a respeito disso que o senhor falou antes. O trabalho que foi feito pelo PT, de tirar essa Bolsa Família, teve esse impacto, com certeza. O que eu acho que faltou é que não era só dar o dinheiro. O dinheiro trouxe a inclusão. Agora, faltava desenvolver neles também esta aptidão para esse progresso. Ou seja, tem que ser feito um trabalho de promoção humana mesmo. Como o Vicentino do centro lá, a gente já percebe isso. Eles não têm cultura para se inserir numa condição mais elevada. Quer dizer, eles adquiriram condições financeiras, mas eles não têm esse trato social, essa facilidade de se enquadrar numa classe um pouco mais elevada. E essa distinção é que gera essa rejeição de uma classe mais dessa alta. dinâmica, a gente vai ver os erros políticos de uma nação, né? Evidentemente, nós estamos fazendo um recorte entrando na dinâmica do Brasil, que é um problema extremamente complicado. Mas então, eu concordo com o senhor. E daí a gente vai ver, por exemplo, todo um processo de educação do Brasil sucateado, né? Porque assim, já que culturalmente os incluídos não têm condições de ascender aos estamentos culturais mais elevados, ao mundo erudito, então o que você faz? Você sucateia a estrutura educacional para que fique no nível daqueles que não têm condições de ascender. Só que o problema é que você cria uma massa
de deformados culturalmente que não têm condições de ascender. Então, se você pega hoje a nossa juventude no mundo universitário, você tem um colapso. Porque nós, professores, enfrentamos esse dilema. Não é? São jovens que muitas vezes são semi-analfabetos. Alguém poderia dizer, mas estão incluídos, estão na universidade, mas não sabem o que fazer com ela. Serão péssimos profissionais. Exatamente. Então você tem um sucateamento social, não é? Que coloca todo mundo dentro de um mesmo nível. Nesse sentido, eu preciso dizer que as críticas do padre Paulo Ricardo, em alguma medida, são corretas, embora de vez em quando ele grite um pouquinho, faça um pouco de forrobodó, mas ele está correto, porque na verdade esse é o ideário do socialismo e do comunismo, onde você coloca todo mundo dentro de um nivelamento social subalterno. Então você pode dizer, olha, todo mundo está no mesmo nível. É o nível do chão, mas todo mundo está no mesmo nível. Todo mundo ganha a mesma coisa, no nível do chão, mas todo mundo tem a mesma coisa. É o ideário do socialismo e do comunismo aplicado. E é o que está sendo usado no Brasil. De maneira discreta, e tem se infiltrado ideologicamente na mente das pessoas, porque é por isso que eu disse que o problema político é uma questão séria e é difícil, não vale a pena a gente discutir aqui. Inclusive tem um curso que agora está abrindo, né, na Uniso, que é um curso específico para a discussão da questão política. Né? Então eu não sou contra a Dilma, não estou contra ela, eu estou contra e sou contra esta dinâmica institucionalizada que, na verdade, trabalha em cima da ignorância da população. Porque a camada culta da população hoje está sendo completamente bombardeada. Porque você acaba falando às paredes. Então, o professor que tem um gabarito mais elevado, ele chega numa sala de aula com um grupo de alunos que não tem condições de ascender a esse gabarito e não querem ascender. Não querem. Porque não precisa. Não precisa. Como terceiro setor da economia, que é o setor de prestação de serviços altamente desenvolvido hoje em dia, eu não preciso de um professor pós-graduado com doutorado. Eu posso ganhar a vida sendo pedreiro. Não estou dizendo que ser pedreiro é indigno. É digno. Tem muitos pedreiros com uma vida muito mais digna do que a minha. Mas é um terceiro setor, é prestação de serviço. Então, a economia brasileira hoje, ela supervaloriza o terceiro setor, onde de repente qualquer pessoa pode ganhar a vida fazendo o seu próprio trabalho, não se submetendo à estrutura de uma empresa, de patrões, etc, etc. Isso até certo ponto é muito legal, mas você, com isso, sucateia estruturas mais elevadas da vida social, que demandariam investimento, trabalho, esforço, estudo. Não sei se vocês não estão percebendo isso ou se eu estou viajando demais. Eu acho que esse sucateamento se deve ao interesse político de manter o povo sob controle, né? Domínio da massa. Sem muita cultura, você não pensa na linguagem. Então, quando o Glauber fala sobre essa questão da inclusão social, que eu vou ao tema agora, nós precisamos sempre lembrar dessas duas frentes. Não é mero assistencialismo, mas é a frente da inclusão no coração. Então, eu tenho aquela pessoa que está caída pelo caminho, o bom samaritano. O bom samaritano não é simplesmente aquele que olha, cuida e vai embora. O bom samaritano volta. O bom samaritano levanta. O bom samaritano põe de pé. O bom samaritano compromete o seu dinheiro, suas posses. O bom samaritano se compromete e volta para ver como é que está aquela pessoa, se ela foi reconstituída. Então, são duas frentes. Não é simplesmente a frente do resgate enquanto integração, mas é a frente do comprometimento, do tornar parte, do integrar, do fazer comunidade com. Esse é o desafio moderno. É o desafio que nós enfrentamos hoje. E é isso que nós poderíamos então chamar de uma verdadeira inclusão social. Né? A paz e o diálogo social é um outro dilema bastante complicado que o Papa vai tratar. E nessa questão do diálogo está presente o diálogo tanto do ponto de vista da cultura, como das outras religiões, como do ponto de vista do mundo em que vivemos, do mundo profissional, etc. Né? A troca de experiências.
A gente vive hoje, dentro do mundo científico mesmo, uma fragmentação tão grande em que cada pessoa, cada intelectual se especializa numa área. Não é? Então ele se torna especialista naquela área, mas ele não domina a abrangência do universo temático. E daí então ele não consegue dialogar, porque se tem um outro que discorda dele, eles vão ficar brigando infinitamente, e chama-se isso de debate, que na verdade não é debate coisíssima nenhuma, não é? Porque o debate ele é uma conversa que se prevê ou se presume dessa conversa um diálogo enriquecedor. Se eu fico dentro do debate, na defensiva, eu não absorvo nada, não transformo nada, não incremento nada, não mudo a minha reflexão, e se o outro se mantém também na defensiva, só existe uma guerra entre 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, isso não é debate. E cada um defendendo o seu lado. Os debates políticos, então, são uma verdadeira mentira. Não é? Porque cada um defende a sua posição. E do ponto de vista político e administrativo, social, é uma realidade científica, é a realidade do mundo de hoje. Não existe diálogo. Porque o diálogo permite integração, respeito, convivência. O que Jesus estabelece com a samaritana é um diálogo. Não é? E ela tem a liberdade até de colocar as suas angústias a Jesus. Né? Olha, disseram para nós que se deve adorar em Jerusalém, outros dizem que não se deve adorar em lugar nenhum. E o Senhor o que disse? O que nós devemos fazer? Qual é a sua opinião? Então ela estabelece uma conversa com Jesus em que ela expõe seu coração, expõe suas dúvidas, expõe suas incertezas e também está disposta a ouvir o que Jesus tem para falar e acolhe, porque o que Jesus trouxe é melhor. É melhor do que suas incertezas. Então, um diálogo sincero permite a integração do outro. Isso nos ajuda até a compreender, né, na dinâmica da conversa, por que não chamar de conversa, entre Maria e o anjo, e Gabriel, a possibilidade de Maria expressar diante de Gabriel, mas como é que isso pode acontecer se eu não conheço o homem? O que dentro de uma perspectiva fundamentalista é impossível, porque como é que Deus se presta a ser questionado? Bom, isso não é novidade nenhuma, se nós voltarmos à briga de Deus, a briga é uma expressão muito forte, né? A discussão, a altercação entre Deus e Jacó, que ficam lá disputando um com o outro a noite inteira, e no final, ao raiar da manhã, Deus vai dizer para Jacó: você venceu uma batalha. Quando é que isso é concebível numa teologia fundamentalista? Que um ser humano seja capaz de batalhar com Deus a noite inteira e de vencer a batalha. Evidentemente, você brigar com um homem forte tem suas consequências, né? Então Deus muda o nome de Jacó para Israel, dá de presente para ele 12 filhos, são as 12 tribos, né? Então ele se torna pai de uma multidão no cumprimento daquilo que já era a promessa que foi transmitida por geração, não é? Mas ele venceu a batalha. De alguma forma você já tem ali em imagem um sinal daquilo que a vigilância na oração e a insistência da oração, que depois Jesus vai pegar no Evangelho, no seu Evangelho, vai dizer para nós. Então, a oração é a nossa batalha com Deus, não contra Deus, mas com Deus. Que no fundo não deixa de ser um diálogo, uma conversa, uma altercação, uma disputa, onde nós estamos acolhendo aquilo que é divino e estamos colocando diante de Deus o que é nosso e vamos indo, travando esse combate da oração. Às vezes a gente entende o combate da oração em relação aos nossos inimigos, né? O combate da oração é uma altercação, um diálogo com Deus, como de Jacó com Deus. E um combate que, por incrível que pareça, nós podemos sair vencedores. E a vitória é a bênção divina. Então, vale a pena mergulharmos um pouquinho mais no conhecimento das coisas de Deus, para nós não ficarmos na superfície, na margem ou na casca do ovo apenas na nossa fé, repetindo coisas que nós ouvimos, mas que nós nunca aprofundamos para ver se elas são assim mesmo ou se de repente elas não podem ser compreendidas de uma maneira mais profunda. Então o diálogo pressupõe essa integração entre as partes. E a gente vai perceber que o mundo de hoje não tem diálogo.
à defesa de posicionamentos pessoais, autoritários, simplesmente. Não é? Até porque o diálogo cansa, né? Cansa. E quando você já tem um povo cansado, então dialogar é difícil, é cansativo, é estressante, é extenuante. E às vezes a gente simplesmente se acomoda e diz, deixa que Deus cuide disso mesmo, porque eu já estou cansado, não vai mais. Né? Eu falo e o meu ouvido é o mais próximo da minha boca. Né? Se tem uma coisa que eu tenho ojeriza é de reunião. Né? Não pode, não. Deve ser trauma. Deve ser trauma. Eu não gosto de reunião. Né? Ou coisa chata, do meu ponto de vista. Não é? Vocês vão dizer, não, mas é importante. É claro que é importante, eu tenho certeza disso. O diálogo é fundamental. Mas, que quando você já está no limite das suas forças, né, você ainda teve de defender uma posição, mesmo que seja a melhor possível, a necessária, isso é difícil lidar com o próximo, né, com suas concepções, entrar no coração do outro, entender suas razões, e muitas vezes ter de reformular as suas razões para estar no nível do diálogo com o outro. Isso é exaustivo. E é por isso que as pessoas preferem o não diálogo, o autoritarismo. Ascender na autoridade para mandar, para que os outros tenham de obedecer. As motivações espirituais do compromisso missionário. E o Papa vai terminar o texto, praticamente eu fiz aqui uma retomada do universo temático do Papa dentro da exortação inteira. E ele termina com as motivações espirituais do compromisso missionário. Antes de nós fazermos um trabalhinho, 2 minutinhos, eu só retomo dentro desse aspecto do compromisso espiritual e das motivações espirituais. O Papa identifica 4 motivações, 4 pilares para uma espiritualidade missionária. O encontro pessoal com o amor de Jesus que nos salva. O encontro pessoal com o amor de Jesus que nos salva. Eu diria, aí, do ponto de vista da crítica eclesial, a gente tem uma multidão de cristãos e de católicos que não experimentaram o amor de Deus, não sabem em que Deus creem. Muitas vezes creem num Deus fabricado por si mesmos, que não é muito diferente de um bezerro de ouro. Porque, na verdade, não conhecem esse Deus que é amor e que é misericórdia, creem num Deus que é um Senhor distante, um carrasco, opressor, que não tem misericórdia de nada, não se compadece, não sofre conosco. O Pai de Jesus Cristo não é essa. Essa é uma expressão que eu gosto muito de usar, né? Porque muitas vezes a gente ouve das pessoas, não, mas eu creio em Deus. Mas vale a pena dizer, então, em que Deus você crê? Porque o Pai de Jesus Cristo não é assim. O prazer espiritual de ser povo. Isso é uma coisa, eu adorei essa expressão, né? Isso é tão difícil, né? Eu sou formador, vocês sabem, conduzo como na frente de seminário, e isso acontece talvez em todas as áreas de desenvolvimento, de estudo, né? Você quer chegar naquele objetivo para conquistar aquele troféu. O prazer espiritual está muitas vezes ligado ao atingir o objetivo, ao conquistar a meta. Agora, qual é que é a nossa meta? A meta é o casamento? A meta é ser padre, ser bispo, ser papa? Coitado de quem quiser. Né? A meta é o quê? O que desperta em nós prazer espiritual? É chegar àquele lugar de pregação na frente de uma multidão, é fazer uma multidão se comover e chorar, é conduzir uma paróquia grande e bonita, uma catedral, é administrar a vida da igreja dentro desse aspecto daquele, coordenar essa pastoral, aquela pastoral, esse movimento, aquele movimento. O que gera prazer espiritual em nós? E o Papa retoma. O que deveria despertar prazer espiritual no missionário é o prazer de ser povo. É o prazer de viver em comunidade. É o prazer de fazer parte, de caminhar junto, de se integrar. É o prazer de estar ali. De estar ali. De não estar desagregado. Isso me traz uma sensação assim
de recordação do Salmo 22, né? De ter o pastor caminhando à frente e o rebanho simplesmente ali, atrás do pastor, indo junto. Indo junto. Ele cuida, ele salva, ele cura as feridas, ele dá alimento no tempo certo. Ele é o pastor que nos conduz pelo vale tenebroso da vida, pelo vale de lágrimas da vida. É o prazer de ser rebanho. É o prazer de ser rebanho. E esse é um grande desafio, e o Papa tem insistido nisso, né? Na luta para acabar com o carreirismo na vida da igreja, tanto o carreirismo clerical, quanto o carreirismo laical também. Né? Porque nós temos o problema do clericalismo, mas temos o problema do laicismo também. Né? Então, o carreirismo que precisa acabar é esta luta desenfreada por ocupar um lugar de poder. Estar no lugar de poder para servir, e não simplesmente para se beneficiar. Esse é um desafio muito grande, muito grande. O prazer de ser povo. A ação missionária, a ação misteriosa do ressuscitado e do seu Espírito. Portanto, uma experiência fundamental do cristianismo é a proclamação de Jesus ressuscitado, que é a experiência do Espírito. Sem a experiência de ver Jesus, de tocar Jesus, de perceber Ele vivo e ressuscitado na minha vida, e a ação do Espírito que torna a nossa vida cheia de Deus, sem essas duas experiências, a missão não existe, não acontece. É o que nós temos para oferecer, Atos dos Apóstolos. E a força missionária da intercessão. Também adorei essa colocação do Papa, não é? A força missionária da intercessão. E o Papa define a sua relação com Maria da seguinte maneira: Maria é o dom de Jesus ao seu povo. É o presente de Jesus ao seu povo. Portanto, essas seriam as bases espirituais para uma igreja em missão. Para uma igreja que quer viver a alegria da proclamação do Evangelho. Vocês gostariam de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Eu acabei avançando um pouquinho mais no horário, mas vamos direto para o intervalinho, para vocês poderem esticar a perna, comer um cafezinho, jogar um pouquinho. Tá bom? Podemos? Então, voltamos aqui às 10 horas.